Muito bom dia para vocês. Como vocês estão? Quinta-feira, vamos agradecer por esse dia que começa. Vamos nos blindar contra tudo aquilo que pode estar vindo na contramão dos nossos desejos, dos nossos alinhamentos com Deus. Vamos iniciar a nossa leitura hoje falando de autoridade legítima. Ai, Deus tem muito para nós ainda. Nós estamos a 10 dias de acabar o nosso devocional. Eu acredito que grandes coisas Deus tem para nós nessa dedicação de tempo. E eu espero muito que todas vocês que passam por aqui de manhã para ouvir uma palavra, para acompanhar a leitura, continuem com essa rotina espiritual, com essa rotina de tempo com Deus, porque isso faz toda a diferença. Eu falo que ainda bem que eu tenho Deus, porque se eu não tivesse Ele, eu nem sei onde eu estava. Tem dias que são tão difíceis que eu falo, meu Deus do céu, ainda bem que eu tenho o Senhor, me ajuda. Então, que vocês continuem, nessa caminhada. Em breve eu estarei de volta com um novo projeto, se Deus quiser e Ele quer. E é isso. Vamos aproveitar os nossos últimos 10 dias com muita intensidade, estando aqui com firmeza, encaminhando para outras mulheres poderem acompanhar depois o nosso próximo projeto, ou mulheres que possam queimar o coração de vontade de fazer esse devocional. Todas as lives estão no meu Instagram, eu já coloquei parte delas no YouTube, vou colocar também. Então você pode mandar para outras pessoas, e o hábito de acordar e assistir um vídeo por dia vai transformar a vida dessas mulheres, mesmo que eu não esteja ali ao vivo. Eu já disse para vocês, não é a dependência de mim, vocês têm que ter dependência de Deus e não dependência do homem. Então, se a Laís não fizer, eu não vou fazer. Não, vocês não são dependentes de mim, vocês são dependentes de Deus. Então, sentiu no coração, quer recomeçar a ler esse livro, quer fazer com alguma amiga, vai estar todas as lives no YouTube. Pega outro horário, entra às 7 da manhã, entra às 8 e faça de novo. Vocês são dependentes de Deus e não do homem. Amém? E assim que eu puder estar aqui de novo, eu estarei. Vamos aproveitar esses últimos 10 dias com intensidade. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, obrigada, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, falado todos os dias conosco de forma ímpar, com o seu abraço, com o seu amor, com a sua misericórdia, falando com cada uma de nós aqui, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor nos conhece no íntimo, Senhor. Quando as portas se fecham, Pai, dentro do nosso secreto, quando nossos joelhos estão no chão, e ainda quando as nossas lágrimas estão escorrendo pelo rosto, Pai, o Senhor nos conhece melhor do que ninguém, Jesus. O Senhor sabe exatamente o que se passa dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, na nossa vida. O Senhor sabe exatamente o que ainda há de vir no futuro, Pai. E nós cremos, Senhor, que para algo grande o Senhor está nos preparando. E venha o que vier, Jesus, seja algo grande muito bom, seja alguma dificuldade que ainda está por vir. O tempo todo o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor nos prepara, nos guarda, nos resguarda, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por permitir que entramos todos os dias na Tua presença, que dormimos na Tua presença, por termos livre acesso a Ti, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício que Seu Filho fez na cruz, Senhor Jesus, naquela cruz do Calvário, Pai. Obrigada, Senhor, por ter nos dado esse livre acesso a Ti, Pai. Nós clamamos, nós pedimos, Senhor, vá à frente do nosso dia. Abre as portas que estão fechadas. Feche as portas que estão abertas e não deveriam estar, Senhor. Senhor, vai à frente da nossa vida pessoal, curando as enfermidades emocionais, o coração oprimido, o coração ansioso, Senhor. Vá na frente, Pai, abrindo as portas dos nossos trabalhos, Senhor. Ali onde tem habitação do Espírito Santo de Deus não tem escassez, tem fartura, tem abundância, Pai.
Que o Senhor possa abrir as portas dos trabalhos dessas mulheres, Senhor. A porta dos nossos trabalhos, das nossas vendas, dos nossos contratos, dos nossos clientes. Cada uma aqui, Pai, com a sua dificuldade no ramo do seu trabalho, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e superabundar ali, Jesus. Senhor, entra com providência na nossa vida financeira, Pai. Entra com providência dentro da nossa vida financeira, trazendo abundância, trazendo prosperidade, Jesus, trazendo sabedoria para lidar com as finanças, Pai. Senhor, venha sobre o nosso lar, trazendo paz e harmonia ao casal, à família, aos relacionamentos de mãe e filho, de marido e mulher, Jesus. Traga a harmonia e a paz que excede todo o entendimento. Traga, Senhor, paciência e discernimento para dentro dos lares, Pai. Senhor, que o Senhor possa tocar sempre, Pai, com a Tua mão na nossa saúde, Jesus, do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, Pai. O Senhor sabe exatamente aquilo que nós precisamos, Senhor. Muitas vezes não é o que queremos, mas o que precisamos naquele momento, Pai. Eu te agradeço pelo privilégio de te chamar de Pai, Jesus. Obrigada, Senhor. Fala conosco através dessa leitura de hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. O capítulo de hoje chama Autoridade Legítima. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Em Atos 19:13. Não há dúvidas de que Esther recebeu um treinamento por meio das situações adversas que viveu. Lembra-se da árvore resistente ao furacão? A rainha judia era como aquela árvore que permaneceu agarrada à rocha, apesar dos obstáculos. Por outro lado, todas as dificuldades que enfrentou fizeram-na compreender a autoridade que Deus havia colocado em suas mãos. Essa autoridade conferiu-lhe valentia e determinação para usar até os últimos recursos, se necessário, e pôr em prática o plano divino. Assim como aconteceu com Esther, a coragem e a iniciativa surgem quando descobrimos quem somos, entendemos o propósito para o qual fomos chamadas e andamos de maneira reta diante de Deus. Em seguida, somos revestidas de autoridade para cumprir a função específica que o Senhor reserva para as nossas vidas. Em contrapartida, no versículo de hoje, nós nos deparamos com um exemplo antagônico, o de alguém que buscava atuar fora da autoridade que lhe havia conferida. Alguns homens tentaram expulsar demônio de uma pessoa, mas não sabiam o fato de quem eram em Cristo. Apenas o conheciam de maneira superficial, pelas pregações de Paulo, ou seja, não havia relacionamento de intimidade com o Senhor, para que adquirissem autoridade, a fim de atuarem em seu nome. Foi quando o espírito maligno contra-atacou. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Atos 9:15. Mas aqueles quem eram? Que pergunta? A pergunta era a resposta. Eles não sabiam quem eram. Essa é a dinâmica de quem está se movendo na plataforma do outro. Não sabe quem é. Com certeza Paulo tinha uma construção com Deus e as pessoas admiravam na época. E até mesmo hoje, lendo as Escrituras, vendo quem Paulo era, podemos pensar, que construção linda. Mas a grande verdade é que ele tinha muitos alicerces para que aquela obra permanecesse em pé. O que quero dizer com isso é, muitos exageram na sabedoria que ele tinha, muitos enxergavam a sabedoria que ele tinha, os milagres, as revelações, o sucesso aparente, mas poucos sabiam que as vigas escondidas e as raízes que sustentavam aquela grande árvore frutífera. Não viam seus jejuns, suas renúncias, seus açoites, as traições que sofria. Por isso, é perigo você tentar se mover por meio de unção de alguém sem estabelecer sua própria caminhada íntima com Jesus. Vergonha e dor esperam pessoas que agem assim. Mulher, não tente usufruir de uma autoridade que ainda não lhe foi confiada,
Busque em Deus sua identidade, vocação e propósito. Peça que Ele capacite e encha você de unção e autoridade necessária para cumprir o plano divino. Não tente mover por meio da intimidade que outra pessoa tem com o Senhor. Seja você mesmo. Ore para que Ele se posicione com autoridade, no lugar certo e no tempo oportuno. Meninas, o versículo de hoje fala sobre isso, né? Sobre as pessoas, os homens foram lá, tentaram expulsar o demônio, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saia. Existe uma autoridade espiritual que nos é dada, mas você tem autoridade, por exemplo, para falar. Eu tenho autoridade para falar do meu filho, porque eu conheço ele, eu tenho relacionamento com ele, eu sou mãe dele, então eu posso falar, mas outra pessoa não pode falar. Porque não conhece, porque não convive todos os dias. Assim como eu não posso falar do filho dos outros. Às vezes a gente chega num lugar, a criança tá chorando, tá acontecendo alguma coisa, tá fazendo birra, ou a criança é muito boazinha, e a gente vai falar alguma coisa sobre a criança da outra pessoa, sobre o filho da outra pessoa. Com qual autoridade? Você não convive todos os dias, você não tem relacionamento com aquela criança para poder dizer o que ela é, o que ela deixa de ser, ou o que ela tem. Isso chama-se relacionamento. Você não consegue ter autoridade para falar de nada que você não conhece, nada que você não tem intimidade. Entende a analogia? Então, o que eles querem dizer aqui? Os homens conheciam Jesus da boca de Paulo. Então, eu ordeno que saiam os demônios em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno. Então, assim, você percebe até uma frieza nas próprias palavras e inocência nas palavras desses homens, porque eles não conheciam Jesus. Então, para que você possa ter autoridade no mundo espiritual ou em qualquer área da sua vida, você precisa ter intimidade. Intimidade, relacionamento é construção, é diário. Você pode ter certeza que desde o nosso dia 1 até o dia de hoje, eu tenho certeza, e se alguém estiver aqui fazendo esse devocional desde o primeiro dia, ou estiver fazendo isso há muito tempo, pode falar aqui na live. O seu relacionamento com Deus melhorou, estreitou, desde que você está do dia 1 até hoje, todas as manhãs premiciando a Ele, conhecendo mais dEle, tendo mais intimidade com Ele. Eu tenho certeza como 1 mais 1 é 2. E é muito difícil quando a gente quer ter autoridade em terrenos que a gente nem conhece. É a mesma coisa, eu trabalho com imóveis. Eu tenho autoridade para falar do assunto. Eu estou há 5 anos, eu estou todos os dias me atualizando, sabe, querendo saber o que acontece no mercado, o que está acontecendo. Então, eu tenho autoridade nessa área para falar. Agora, se eu parar para conversar com uma pessoa que é médica, da área da saúde, que fez, vamos falar, cardiologista, qual autoridade eu tenho para falar sobre o coração? Eu não sei nada. Eu não sei onde ele fica, vamos dizer assim. Então, vocês conseguem entender o que significa autoridade? Significa o quanto estreito você está no relacionamento com aquilo que você deseja ser autoridade. Por exemplo, como que eu ia escrever um livro de mães se eu não sou mãe? Fala pra mim. Eu tenho autoridade no assunto. Talvez existem mães com mais experiência do que eu, porque elas já são mães há muito tempo. Mas não significa que eu não tenho autoridade. Eu sou mãe. Eu sou mãe há 2 anos. Eu sou mãe de quase 2. Eu já passei por uma gestação. Então eu sei o que eu tô falando. É a mesma coisa. Como que eu vou falar de Deus se eu nunca nem abri a Bíblia? Você entende? Então, assim, autoridade é construção. Você constrói uma autoridade. Você já viu, às vezes, no Instagram, pessoas que você fala, nossa, eu confio muito no que essa pessoa fala. Tipo, é uma nutricionista do Instagram. É alguém da área de corpo, de emagrecimento. Você vê o Instagram dela e fala, nossa, essa pessoa tem autoridade para falar. Você vê que ela domina o assunto, você vê que o que ela fala tem coerência, você vê a forma como que ela se posiciona na rede social. E que vai muito de encontro na nossa área profissional também, que é a autoridade, que é o posicionamento. Tá, você é médica, mas a sua rede social, por exemplo, comunica com o que você faz. Você é advogado, você é corretor de imóveis. A forma como você se veste comunica com o que você faz. Você está criando a autoridade que você precisa naquela área. Relacionamento com Deus é a mesma coisa. A forma como você se porta na rua, a forma como você se veste, a forma como você fala com o próximo, a forma como você encara seus problemas, a forma como você fala, verbaliza
tudo, a forma como você trata o seu marido, a forma é alinhada a Deus para você ter autoridade e relacionamento para falar de Deus. Então tudo isso é uma construção, é um dia a dia, né? Então que hoje nós possamos construir relacionamentos com Deus para que nós tenhamos autoridade e que nós possamos discernir em qual área da vida Deus quer nos usar. Por exemplo, eu amo louvor, mas eu não sei cantar. Na verdade, nunca cantei. E tenho certeza que eu não tenho essa vocação para canto. Então, assim, adianta alguma coisa eu querer subir num altar, pegar um microfone e cantar, sendo que não é para isso que Deus está me preparando? Mas eu sei que eu lido bem com as palavras, que eu sei falar em público, que eu tenho essa desenvoltura. Então, quando eu comecei essa caminhada, né, do Ei Mulher e tudo, eu orei muito para Deus para entender o que Ele tinha para mim, o que Ele queria. Busquei respostas para que eu também não me expusesse de uma forma errônea. Imagine só, eu entrar aqui numa live com vocês, pegar um devocional, nunca tive contato com a Bíblia, nunca tive contato com nada, e começar a ler aqui. É claro que não é sobre mim, é sobre o Espírito que habita em mim, que traz muitas vezes um sopro aos meus ouvidos daquilo que eu tenho que falar aqui, daquilo que Ele quer que seja ministrado. Eu não sou nada. Mas eu preciso ter um mínimo, né, de conhecimento, de intimidade com Deus, para que eu possa estar sendo usado aqui de maneira sobrenatural. Por exemplo, a gente fala, se Deus quiser, Deus vai usar uma criança para falar com você. E eu acredito nisso. Deus vai falar com você de alguma forma. Mas eu estou dizendo em relação a ministério, em relação a propósitos de vida, né? A você pegar aquilo e levar adiante. Então nós precisamos ter um mínimo. E outra coisa que veio na minha mente. Às vezes acontece algo muito triste. Vou falar a palavra triste porque é triste. Algumas pessoas falam, eu estou há 10 anos dentro da igreja. Eu vou ouvir uma pessoa falar que começou agora, tem 3 anos dentro da igreja, eu já sou muito mais experiente. Tempo de igreja, tempo de leitura de Bíblia, quantas vezes já leu, quantas vezes... Não determina relacionamento com Deus, tá? Porque não adianta você ser há 10 anos convertida, mas você não frequenta um culto, você nunca pegou para ler a Bíblia, você nem frequenta, você não é praticante, você não tem relacionamento algum. Então, algumas pessoas têm isso, do tipo, começou agora, eu vou ouvir o quê? Isso é menosprezar o próximo. Isso é menosprezar o que Deus pode fazer na tua vida através da boca do próximo. Que nós nunca também façamos isso. Porque não existe termômetro ou escadinha do crente. Eu tô aqui em cima porque olha só, tudo que eu já passei, eu tenho experiência para falar. Eu já passei por um testemunho, eu já vivi um luto, a pessoa começa a somatizar bênçãos e fala, então eu tenho mais autoridade para falar. Porque eu tive muito mais bênçãos, eu passei por muito mais provas. Isso não existe. Existe a pessoa que tem um pouco mais, talvez, de conhecimento, porque um pastor que está imerso nisso, ele estuda a Bíblia, então ele tem um pouco mais de conhecimento intelectual para passar, mas se Deus tocar em seu coração de forma sobrenatural, pela tua fé, por tudo aquilo que você vive no teu secreto com Deus, e você está há 5 meses nessa caminhada, há 40 dias, e te usar para falar algo para esse pastor, você também vai ter essa autoridade, por conta da sua construção do relacionamento. Então, que a gente não meça de novo com a nossa régua, agora eu estou dizendo da autoridade do outro, né? Eu sempre falo medir os problemas, mas a autoridade do outro com a nossa régua, porque o meu termômetro é aqui, porque eu sei tudo, eu sei muito. Minha amiga, se Deus quiser falar com você, Ele vai usar um jumento, igual Ele usou na Bíblia, para falar com alguém, entendeu? Então, que nós também não menosprezemos aquelas que estão na caminhada. Se hoje alguma de vocês chegar e falar algo para mim da parte de Deus e aquilo fizer sentido e eu sentir verdade, eu vou acatar aquilo, porque Deus tem dessas. Eu só escuto a mim, porque sou eu quem faço o devocional. Então, o que as outras pessoas falam para mim não serve. Só quem for pastor para cima. Isso não existe. E que nós tenhamos essa humildade de entender que, não vou ler esse livro não, porque não é para mim. Eu já li a Bíblia inteira, vou ler esse livrinho, esse devocional dessa mulher aí, Viviane. Então que nós possamos ter essa humildade de entender que Deus vai usar
qualquer pessoa, até para falar conosco. E que cada um tem o seu nível de intimidade, né? Tem o seu nível de intimidade e que todos os dias nós possamos afunilar isso sempre, mas que nós não podemos menosprezar as pessoas que estão começando agora, né? Que às vezes a gente fala assim, essa pessoa está começando agora, é lá, nossa, tá crente, tá até me irritando, porque só fala de Deus. Então, assim, você nem está alinhada com Deus quando você pensa assim. Porque uma pessoa que está alinhada com Deus e vê a outra vivendo o que a gente chama de primeiro amor, ela acabou de descobrir quem é Jesus e o porquê ele morreu na cruz. Ela acabou de descobrir o quanto Deus é maravilhoso. Você do lado de cá, que já está na caminhada há 1 ano, 2 anos, há 10 anos, qual que é a tua postura? Olhar para ela e dizer, glória a Deus, mais uma vida para Jesus. E que lindo, ela está vivendo o primeiro amor. E que você possa manter a chama do primeiro amor dentro de você todos os dias. Porque é uma chama que ela precisa estar acesa. E que às vezes a gente abafa ela, né, na rotina do automático e tal. Então, assim, quando você vê uma pessoa vivendo essa vida cristã, querendo até se tornar pastor, querendo falar de Deus, querendo ministrar a palavra, por mais simples que aquela pessoa seja em conhecimento, é glória a Deus. Dê espaço para essa pessoa manifestar a glória de Deus também, porque a glória de Deus é para todo mundo que aceita Ele. Então, que a gente possa também ter esse discernimento, né, de que saber que todo mundo pode, todo mundo tem acesso ao Pai. Mas a autoridade é uma construção, né? E, claro, quanto mais você está com Deus, mais autoridade você vai tendo, mais intimidade e mais tudo. Mas me veio isso na cabeça porque existem essas pessoas que, não, eu não vou assistir isso, porque, tipo, por exemplo, a minha live, devem ter pessoas que pensam isso, devem ter pessoas que pensam isso de outras pessoas, né? Talvez passa por aqui e fala, eu gosto da Laís porque ela fala bem, ela já tá na caminhada há muito tempo, mas eu não vou assistir aquela outra pessoa, não vou dar palco para aquela outra pessoa, não, porque acabou de converter, tá achando que... A gente não pode pensar assim. Então, vice-versa, isso acontece comigo, pode acontecer com o outro. Então, que sempre a gente esteja com as portas abertas para ouvir aquilo que é de Deus, com os ouvidos atentos para ouvir aquilo que é de Deus. Amém? E a autoridade é construída dessa forma, quando você tem relacionamento. Nós só temos autoridade para falar de tal assunto quando nós conhecemos aquele assunto, aquela pessoa. Eu não posso falar do marido de alguém que está aqui na live. Eu não conheço, eu não tenho autoridade, eu não convivo. Mas do meu marido eu posso falar, do meu filho eu posso falar. Então a gente fala daquilo que nós conhecemos. Nós temos autoridade para falar de Jesus quando nós verdadeiramente o conhecemos no íntimo. Então não adianta eu virar para vocês e falar igual os pregadores falaram na palavra, né? Em nome de Jesus, que essas mulheres, Senhor, possam ser salvas, que o Senhor possa tocar o coração delas, em nome de Jesus. Viu? Aquele Jesus que está lá na Bíblia. Eu nem sei quem Jesus é esse, eu estou falando no nome dele. Por isso dizem na Bíblia, não falar o seu santo nome em vão. Não fala de quem você não conhece. Então que nesse dia de hoje nós possamos conhecer ainda mais Jesus. Ainda mais. Porque a autoridade vem de relacionamento. Quando você conhece. Cada um aqui tem uma autoridade na área profissional, porque é uma profissional daquela área. Se especializou. Então, construa um relacionamento sólido com Deus para você ter discernimento e autoridade para sempre falar no nome dele, que é um nome tão poderoso, um nome que sara, um nome que cura, um nome que acalma a tempestade, um nome que faz milagres. Milagres assim, que talvez a gente não consiga nem imaginar, porque às vezes a gente passa por alguns momentos na vida e a gente acha que, nossa, foi uma bênção que aconteceu, mas nossa, foi uma bênção pequenininha. Não existe milagrinho e milagrão, milagre é milagre. E o milagre, a bênção, é quando você menos espera que algo aconteça, né? Que você está aqui naquela situação em oração, fervendo, e aquilo realmente se concretiza. É um milagre de Deus. O milagre é a vida, o milagre é você ter acordado hoje, porque é uma dádiva. Tem pessoas que não acordaram. Tem pessoas que estão sofrendo, passando por um luto agora. Não que você não vá passar um dia, que nós temos que estar sempre preparados para isso. Mas nós nunca vamos estar preparados para perder alguém. Então o milagre é hoje. Obrigado, Deus, porque hoje eu não vivi um luto. Hoje eu estou viva. Hoje ninguém está doente dentro da minha casa. Já é um milagre, porque tem pessoas que não estão vivendo isso. Consegue entender? Então, amém, meninas. É isso. Até amanhã. Vamos aproveitar com muita sabedoria
esses últimos 10 dias. Eu espero vocês, todo mundo conseguir entrar online aqui comigo para esses últimos 10 dias. Vai ser muito especial. Vamos encaminhar, fazer esse grupo crescer, essas lives alcançarem outras mulheres. E eu espero vocês no dia 7, no lançamento do livro, que eu vou mandar um convitinho para todo mundo que comprou. Nós estamos finalizando, eu e minha equipe, os convitinhos, tudo. E no Ei Mulher, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Sabe esse tempinho que a gente passa aqui na live? Meia hora? Eu tô falando pra você que nós vamos passar um tempão juntas ali. E vai ser sobrenatural. Porque o Ei Mulher, ele vai ser totalmente transformador. Pra vocês entenderem um pouquinho, tudo que acontece ali é debaixo da bênção de Deus e atrelado às palavras de Deus. É transformador. Eu falo que eu ainda não encontrei palavras para descrever o que ele é. O Hugo fala isso para mim. E de fato eu ainda não consegui. Eu tô pedindo discernimento para Deus para eu poder conseguir explicar para vocês o que é. Eu não vou chamar de conferência porque não é uma conferência, é um momento imerso. Mas é você, Deus e você. É isso que eu posso dizer para vocês. Tenham essa experiência e depois eu quero que vocês me contem como foi. Os feedbacks que eu tenho são extremamente positivos. E nesse que nós vamos fazer agora, que é de meio período, eu intensifiquei ainda mais. E ele está 100% voltado para o espiritual, para a palavra de Deus. Né? Coisas que os demais estavam em formatação. Tinham, mas não tinham tanta profundidade. Eu tenho certeza que vocês podem se preparar para viver o sobrenatural, o transformador de Deus nessa tarde. Dia 8 de março, é o dia da mulher, esse é o seu dia. É um encontro seu com Deus e com você mesma. Amém? Eu espero vocês no dia 8 no Ei Mulher. Não esqueçam de adquirir o convite até o final de semana. Porque nós iremos hoje, eu vou soltar hoje é dia 20, né? Eu vou soltar o convite normal para quem não tá no grupo do devocional, que é um formato diferente, um valor diferente do de vocês. E são vagas limitadas. Lá no Iguatemi eu tenho a quantidade de pessoas que eu posso colocar. E, gente, só vão. Dessa vez eu não tô vendendo o convite. Eu estou convidando pessoas, né? Porque é um evento que tem custo. Por isso um convite simbólico desse valor. Mas eu tô convidando, eu tô pedindo para vocês irem. Porque se vocês estão aqui às 6 horas da manhã comigo nessa live, vocês estarem lá, eu tenho certeza que Deus tem muito para entregar naquele dia. Pode confiar no que eu tô falando. Amém? Não se esqueçam, quem comprar o convite leva uma amiga. Então vai ser um excelente momento para você trazer aquela amiguinha que tá afastada, né? Ou vamos num evento comigo só de mulheres, vai ser bom. Você leva ela. Todo mundo que comprar o Ei Mulher, eu preciso enviar um formulário para vocês me mandarem alguns dados, tá bom? Então, quem ainda não comprou, garantam. O link vai sair do ar no final de semana, tá bom? Provavelmente no domingo. Então, comprem até no sábado. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.